Não foi criado para ser prazeroso. Não foi criado para unir pessoas em volta de uma mesa, muito menos para gerar conforto. A comida, no início da história humana, nasceu do medo. Antes de qualquer tempero, antes de qualquer ritual, existia apenas uma pergunta silenciosa: isso vai me manter vivo? Ou vai me matar? Muito antes de receitas, antes de fogo controlado, antes de qualquer ideia de culinária, comer era um risco. Cada mordida carregava incerteza. Cada refeição podia ser a última. O que leva uma espécie a arriscar a própria vida todos os dias apenas para continuar existindo? Quantas doenças foram enfrentadas? Quantos corpos enfraqueceram lentamente sem nunca saber o motivo? Será que o fogo realmente tornou a comida segura? Ou apenas nos deu a ilusão de controle sobre algo que continuava perigoso? Chamamos isso hoje de cozinhar. Mas essa palavra não conta a história completa. Ela não fala das mãos queimadas, não fala dos estômagos em dor, não fala das noites em que alguém comeu e nunca mais acordou. Antes de ser cultura, antes de ser tradição, antes de ser prazer, a comida era uma fronteira invisível entre a vida e a morte. De um lado, a necessidade de sobreviver. Do outro, doenças invisíveis, venenos naturais, carne em decomposição, erros sem explicação. Este não é um vídeo sobre receitas antigas. É sobre decisões impossíveis, sobre tentativas, sobre medo. É sobre como cozinhar não nos tornou apenas mais fortes, mas nos transformou em humanos. Imagine segurar um pedaço de carne crua nas mãos. O cheiro é forte, estranho. O fogo está ali, queimando à frente, lançando sombras nas paredes da caverna. Mesmo assim, não existe certeza. Aquela comida pode sustentar o corpo, ou destruir tudo por dentro. Para os humanos primitivos, comer não era prazer, não era rotina, não era um momento feliz. Era um instante de decisão silenciosa. Cada mordida vinha acompanhada de medo. Muitos só descobriam o erro dias depois, quando a dor surgia sem aviso. Não havia explicação, apenas sofrimento. Comer era um ato de coragem, repetido todos os dias. Hoje, a comida representa união, afeto, descanso. Mas no passado distante, cozinhar não tinha nada de acolhedor. Cozinhar era apenas uma tentativa de reduzir o perigo. E mesmo assim, não havia garantias. O fogo podia eliminar parte do risco, ou apenas mascarar o que estava errado. O alimento parecia mais seguro, mas continuava carregando ameaças invisíveis. Cozinhar não significava proteção total. Significava esperança, uma aposta feita contra a morte. Durante grande parte da história humana, o fogo não era controlado. Ele surgia por acaso depois de raios ou incêndios distantes. Quando aparecia, precisava ser protegido como algo sagrado. Se apagasse, talvez não houvesse outro tão cedo. Cozinhar dependia da sorte. Sobreviver dependia da natureza. O fogo não obedecia. Ele apenas existia quando queria. Antes do domínio do fogo, quase tudo era consumido cru. Carne dura, difícil de mastigar, ossos quebrados com esforço, insetos, raízes amargas. O corpo sofria em silêncio. Infecções eram comuns, a vida era curta. Comer exigia força, resistência e dor. O estômago era um campo de batalha diário, lutando para manter o corpo vivo por mais algum tempo. Quando o fogo começou a ser mantido por mais tempo, seu primeiro papel não foi alimentar. Foi proteger, afastar predadores, iluminar a escuridão profunda da noite, aquecer corpos frágeis em climas hostis. Só depois, quase por acidente, alguém percebeu que o alimento mudava com o calor. A carne ficava mais macia, mais fácil de mastigar. Algo simples, mas profundamente transformador. As primeiras tentativas de cozinhar foram confusas e imperfeitas. Alimentos eram jogados diretamente nas chamas, queimados por fora, crus por dentro, muitas vezes ainda perigosos. Mesmo assim, algo havia mudado. O fogo não tornava a comida perfeita, mas tornava a vida um pouco menos cruel.
um pequeno avanço em meio ao caos. Comida queimada não era erro, era estratégia. O sabor não importava, a textura não importava. O que importava era continuar vivo. Entre prazer e sobrevivência, não havia escolha. Comer era um cálculo constante, um cálculo duro, silencioso, quase inconsciente. Isso vai me matar agora. Ou talvez mais tarde. Muitas plantas consumidas eram venenosas quando cruas. Raízes, folhas e frutos carregavam toxinas invisíveis. O calor quebrava parte desses venenos. Cozinhar ampliou o mundo alimentar humano. Onde antes havia morte imediata, agora existia possibilidade. O fogo abriu caminhos. Caminhos que antes não podiam ser trilhados. Sem panelas, sem recipientes, sem ferramentas refinadas, o cozimento era improvisado. Pedras aquecidas no fogo se tornaram aliadas. Eram colocadas sobre a carne, enterradas junto ao alimento ou usadas para transmitir calor lentamente. Era tecnologia nascendo do desespero. Nada era preciso. Tudo era tentativa. Tudo era aprendizado forçado. Enterrar alimentos com pedras quentes criava um cozimento lento. Às vezes funcionava, às vezes não. O resultado era sempre incerto, mas cada tentativa deixava marcas. Cada erro ensinava algo. O conhecimento não era escrito, nem explicado. Era observado, era lembrado, era passado adiante em silêncio. Sem ciência, sem testes, o cheiro era o principal aviso. Um odor estranho significava perigo, mas nem sempre. O fogo enganava os sentidos. Muitas vezes, o corpo só percebia o erro quando já era tarde demais. A dor surgia depois. A doença vinha sem aviso. E ninguém sabia exatamente o porquê. Mesmo com fogo, muitas carnes já estavam em decomposição. Animais encontrados dias após a morte ainda eram consumidos. O calor escondia o pior, mas não eliminava tudo. Doenças surgiam sem nome, sem causa aparente. Comer continuava sendo um risco silencioso, aceito como parte da vida. Com o tempo, algo começou a mudar. Alimentos cozidos exigiam menos esforço do corpo, menos energia para digerir, mais energia sobrando. O cérebro cresceu, a mente se expandiu. Um hábito simples começou a alterar o destino da espécie humana. Cozinhar passou a moldar quem somos. Crianças passaram a sobreviver mais. Infecções diminuíram. Mortes sem explicação ficaram menos frequentes. Pequenas melhorias no preparo dos alimentos criaram gerações mais fortes. A vida começou, lentamente, a durar um pouco mais. Hoje comer é fácil, mas nada disso nasceu do conforto. Tudo começou com medo, tentativa e escolhas feitas no escuro, em volta do fogo. Foi assim que aprendemos a sobreviver, e assim que começamos a nos tornar humanos. A pergunta que fica é: quantas coisas da nossa vida ainda existem graças a riscos que alguém enfrentou antes de nós? Se esse tipo de história te faz refletir, inscreva-se no canal. O passado ainda guarda histórias que o tempo não conseguiu apagar,